Fala aí pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre esse carro aqui, um Ford Fiesta Rocan com o último facelift. Mas será que ainda vale a pena comprar um Ford mesmo a montadora tendo saído do país? Ou melhor, não fabricando mais carros no país? Será que é fácil de encontrar peças? É isso que eu vou te contar. Tudo sobre esse carro aqui, falando sobre consumo, desempenho, manutenção, problemas. Vem comigo! O Ford Fiesta é um dos modelos mais vendidos da marca no mundo todo. Ele foi desenvolvido na Europa pensando nos países emergentes. Sua primeira geração foi lançada em 1972, mas ele chegou no Brasil apenas na sua terceira geração em 1995, vindo importado. Em final de 1996, a quarta geração começou a ser fabricada aqui no Brasil e a quinta geração, que é esta versão aqui, chegou para nós em 2002, modelo já 2003. E ele passou por mais dois facelifts, em 2008 e em 2011, que é exatamente esse aqui, o último facelift. Ele foi fabricado até 2014, quando ele encerrou a sua produção. O engraçado é que ali em 2012 chegou no mercado nacional também o New Fiesta, né? A geração depois dessa aqui, vindo do México, e eles foram vendidos juntos aqui no nosso país. Então tu tinha a opção de comprar o Fiesta Rocan, como ele ficou conhecido, ou o New Fiesta, um projeto muito mais moderno e também muito mais seguro e com muito mais tecnologia. Esse aqui é um ano 2012 equipado com um motor 1.6, na época ele tinha uma classificação de Class, mas na verdade ficou conhecido como Rocan realmente, né? Ele pode ser adquirido hoje no mercado nacional a R$29 mil e tem alguns opcionais, né? Então é interessante porque a Fipe não tem a diferenciação dos opcionais. Esse aqui tem alguns bem interessantes, como a ABS Airbag, que eu vou mostrar para vocês. O último ano de fabricação pode ser encontrado aí por R$31 mil, mas a partir de R$15 mil você já encontra um Fiesta dessa geração aqui no mercado. Com um pouco menos de 4 metros de comprimento e 2,48 metros de entre-eixos, ele faz parte da categoria de hatches compactos. Na época, o carro mais vendido era o Volkswagen Gol, e não tem como não ser, né? Mas ele tinha outros concorrentes, como o Fiat Palio, Fiat Uno, não o Mille, aquele Uno novo, Renault Sandero, Nissan March, Chevrolet Corsa, Chevrolet Agile, o próprio Renault Clio também. Todos eles faziam concorrência, mas bem na época desse lançamento aqui, desse facelift, chegou no mercado o JAC J3, aquele chinês que veio com um preço muito mais baixo que seus concorrentes e com muito mais equipamentos. E aí fez com que todos os outros hatches compactos também ou diminuíssem preços ou colocassem mais opcionais para os seus compradores. E é claro que com esses valores no mercado, ele se torna um carro bem acessível. Mas não se esqueçam, né, que antes de comprar qualquer carro, tipo esse ou qualquer outro veículo usado, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro. Utilizando o nosso cupom Opinião Sincera, vocês têm 15% de desconto numa consulta que vai te dar um histórico de leilões, pendências judiciais, sinistros e tudo mais que o documento não te mostra e nem na hora de uma vistoria. Então, não arrisque o teu dinheiro e vai lá e faça a consulta utilizando o nosso cupom. Aqui na traseira ele começou uma moda que depois se espalhou por alguns outros concorrentes como o Corsa, né? Que são essas sinaleiras mais altas, mais aqui para cima, que eu acho interessante. E aqui atrás também é muito importante falar do porta-malas desse carro. Ele tem um controle aqui para fazer a abertura das portas, porque ele tem alarme, e também para fazer a abertura do porta-malas aqui, ó, na chave, abriu. E esse porta-mala é um dos maiores da categoria na época. Ele tem 305 litros, ele perdia pro Sandero e para o Agile, mas ganhava de todos os outros. Inclusive é um excelente porta-malas até hoje na categoria de hatches médios, que a grande maioria tem 300 litros no máximo. Vocês podem ver que é um porta-malas que tem carpete, né? Embora aqui no banco não, mas ele tá ok, né? Principalmente para a época. Aqui embaixo ele tem um step, que não é do tipo temporário, porque na época não era muito comum isso, e tem até uma luzinha aqui. E como eu falei que a JAC chegou com os preços arrebatadores, na hora de comprar esse carro aqui, o dono dele, que comprou 0 km em 2012, pagou R$36 mil. A primeira cotação foi 42 mil, mas com a chegada dos chineses, o carro baixou bastante. E ele pagou isso com alguns opcionais que eu vou mostrar para vocês. Esse carro aqui ele só tinha uma versão, mas tinha alguns equipamentos bem interessantes para colocar. Ele já vinha de série com limpador
e desembaçador do vidro traseiro, mas não tinha nem câmera de ré, nem sensor de estacionamento. Não era muito comum nessa época. Ele é equipado com rodas de aro 14 polegadas com calotas, porém tinha uma roda de liga leve que era um item opcional. Suspensão atrás é comum, né? Eixo de torção e freio a tambor na traseira. Nada diferente do que a gente encontra até hoje em dia. Aqui na frente ele é equipado com faróis com lâmpadas halógenas, até porque na época LED não era comum e xenon era só em carros mais caros, mais premium. E esse modelo aqui que a gente está gravando, ele está equipado também com faróis de neblina. E isso era um item opcional que vinha junto com outros opcionais. Quando tu colocava o farol de neblina, vinha junto ABS, airbags dianteiros e também vinha com um computador de bordo, além do volante com regulagem de altura. Bom, não tem nenhum tipo de segurança ativa, ACC, frenagem automática, alerta de ponto cego, não era comum nessa época, né? Muito menos numa categoria de como carro de entrada. O que é legal nesse carro aqui é porque a partir de 2014 é que começou a lei para ter airbag ABS, mas já tinha a opção desde 2012 nesse modelo aqui, ou seja, muito à frente de vários concorrentes. Mas afinal, por que esse aqui ficou conhecido como Fiesta Rocan? Por causa do motor. Essa geração aqui estreou no mercado nacional o motor Zetec Rocan. Tá ali escrito, ó, Zetec Rocan. Por que Rocan? Porque ele tinha os balanceiros ou os balancins roletados. Então ele trazia um menor consumo de combustível e uma maior potência para os motores. Ele tanto era 1.0 como 1.6 e eles substituíram aqueles motores Endura, o motor super antigo que a Ford trouxe para o mercado quando o Fiesta chegou aqui no Brasil. Esse motor aqui deste modelo é o 1.6 Flex, que tem 101 cavalos na gasolina e 107 cavalos no etanol. E, cara, tem uma manutenção baixíssima, porque ele tem corrente ao invés de correia, então não precisa fazer a troca, certo? E esse motor também equipava a Ford EcoSport, que é um Fiesta, que é derivado dessa geração do Fiesta aqui. Para quem não sabe, né, essa mesma plataforma deu origem à Ford EcoSport, que até há pouco tempo atrás também utilizava a plataforma do New Fiesta depois, né? Ou seja, o EcoSport sempre foi baseado no Fiesta. Claro que a EcoSport tinha a opção do motor 2.0, que nunca chegou até aqui o Fiesta. Esse aqui era o motor mais potente. E tinha o motor 1.0, 4 cilindros também Rocan, que tinha aí 69 cavalos na gasolina e 72 no etanol. Para hoje, esses números de potências até podem ser baixos, mas para a época que ele foi lançado no mercado, super bom, super de acordo com os seus concorrentes. Esse aqui faz o 0 a 100 em 12 segundos. É um desempenho bem razoável para um modelo compacto. O consumo, bom, esse também não é dos melhores, né? Segundo o Inmetro, 9,7 na cidade e 12,4 na estrada. A gente sabe que esses números podem ser um pouco melhores, né? Depende muito de como tu anda, como tu dirige e inclusive qual o trânsito que tu pega e onde tu mora. Mas assim como o motor Rocan tem uma manutenção baixa e barata, é aqui onde ocorrem os dois maiores problemas dessa geração do Fiesta ou até mesmo da EcoSport. E também do K, né? Aqui, ó, bobina, ela fica na parte de trás onde ela recebe muito calor, principalmente do coletor de escape, termina dando muito problema de bobina e cabo de vela. Então tem que trocar mais seguida a bobina e o cabo, porque ela começa a falhar, certo? E um outro problema tá na válvula termostática e no reservatório de água. A válvula termostática é eletrônica, ela termina travando, dando problema, então tem que trocar também mais seguido do que outros modelos. E esse reservatório ele termina trincando e escorrendo água. E aí o motor superaquece e pode vir a dar problema. Esse aqui é um motor que, se tu souber fazer essas duas manutenções, ele não vai te incomodar por muito tempo. Bom, mas se ele tem esses problemas, então não vale a pena ter esse carro. Não, pessoal, são esses únicos dois problemas aí. E é difícil conseguir peça para um Ford desses? Também não. Ele vendeu muito bem aqui no mercado brasileiro. Ele ficou desde 2002 até 2014. Foram 12 anos, desculpa, no mercado. Tem muita peça paralela para ele. A Ford não fabrica mais carro no Brasil? Não, mas a Ford continua aqui. Ela continua vendendo seus carros importados. E esse modelo, o K, o EcoSport, são carros que venderam muito no nosso mercado. Então tem muita peça paralela, tem muita peça que é fácil de conseguir
eu continuo recomendando esse carro para vocês. Mas vocês viram que ele tá super limpinho, né? Tem algumas batidinhas, algumas coisas assim, mas ele tá super limpinho porque a gente levou lá na Tuyo Car Detail, que é mais do que uma lavagem, é uma estética automotiva e dá desconto para vocês. Agora vamos conhecer aqui dentro para ver outros equipamentos que ele tem, outros opcionais que ele veio, e vamos dar uma volta para saber se ele realmente é gostoso de andar ou não. Vocês sabem que a minha recomendação continua, mas tem que ver se para vocês vale. E aqui dentro, embora ele seja um carro mais simples, ele é bem completo. O painel é igual desde 2001, né? Mudou assim, na verdade o cluster mudou um pouco, ficou um pouco mais bonito. Então com tudo analógico, claro, né? Mas todos os mostradores que a gente precisa ter. Inclusive ele tem aqui no lado, ele tem o computador de bordo, que era um item que era opcional, né? Então é bem interessante, bem legal. Olha, agora ele está marcando o consumo instantâneo nesse momento, bem interessante. Como eu falei lá fora, airbags aqui, que também eram opcionais, certo? O acabamento mais simples, né? Um plástico simples, mas na porta pelo menos ele é todo forrado com tecido. Só tem vidros elétricos dianteiros. O vidro elétrico traseiro também era um opcional que não tem nesse carro. Outro opcional que também não tem aqui são os retrovisores elétricos. Esse aqui é um retrovisor manual, mas também tinha a opção do elétrico. Um outro opcional que também não tem nesse carro era o rádio. Era um rádio de 2 DIN, um rádio grande aqui, com conexão Bluetooth. Só que era muito caro isso na época, então o dono preferiu colocar um rádio convencional que já tem o máximo que ele precisa, né? Aqui até inclusive dá para colocar um multimídia, né? E você sabe, multimídia é da Nave Pro. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Tem multimídia aí que a partir de 500, 600 reais você já consegue colocar um multimídia bem legal, com Android Auto, com Apple CarPlay, sem fio, com várias funcionalidades que encaixam em vários veículos, e inclusive tem uma moldura específica para o Ford Fiesta, tá? Link aqui na descrição. Os bancos seguem o mesmo revestimento da porta, legal, em 2 tons aqui o banco, achei bacana. Esse aqui também mudou ao longo dos anos, a saída de ar-condicionado é bem interessante, ela é até mais barata, né? Mas ela é muito fácil de utilizar. Tem o ar-condicionado manual aqui, como a gente já imaginava, né? A abertura elétrica do porta-malas, além de ser na chave, também tem aqui no meio do painel. Aqui o desembaçador e a ligação dos faroletes, né? Os faróis de neblina. Ele não tem farol com acendimento automático, né? Nem também os limpadores com acendimento automático, mas tá ok. Nessa época não eram todos os concorrentes que tinham. O câmbio, ele é de 5 marchas, e depois eu vou comentar melhor, mas tem engates bem precisos, bem legais, eu gosto bastante. Não vem com... Aqui também com o espelho fotocrômico, claro. Aqui tem uma luzinha, tem um espelho, né? Não luz. Tem luz individual, aí legal. Também tem mais um espelhinho aqui. Alça de mão, regulagem de altura do cinto, o que é bem interessante, né? Vários portas-objetos, inclusive com um revestimento aqui. Tem uma borracha, ó, para não fazer barulho se largar alguma chave. Aqui também tem. Aqui no meio tem mais porta-objetos também com revestimentos, achei bem interessante. Fracionamento convencional, não tem encosto de braço, né? Até porque normalmente nos carros automáticos vinham, né? E esse aqui não tem a opção do câmbio automático, né? A EcoSport, que era a mesma plataforma, tinha a opção do câmbio automático, mas só com o motor 2.0, que era o mesmo do Focus. Com o motor 1.6 não, era só manual também. Resumindo, ele tem o básico que a gente precisa, né? Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, ABS e airbag, o que já é mais do que vários concorrentes tinham na sua época. Vamos conhecer ali atrás, ver se o espaço é bom? Aqui atrás o espaço é de um carro compacto, mas até que é bom. Para mim, que tem 1,72 m, tá sobrando aqui o espaço no banco. Claro que se fosse o Felipe, né, ficaria mais para trás aqui, ficaria apertado. Da cabeça também tem um bom espaço, assim, dá dentro dos seus concorrentes da época de compactos, né? Atrás na porta, gostei que continua com o revestimento aqui, achei bem legal, bem interessante, né? Porque tem muitos que a porta piora bastante aqui atrás. Claro, eu colocaria o opcional de vidro elétrico traseiro, para não ter essa manivela aqui. Não porque eu não posso abrir o vidro com a manivela, tudo certo, o problema é que muitas vezes a pessoa esquece esse vidro aberto aqui, e depois é um saco de fechar. Nessa época ainda não era obrigatório o encosto de cabeça para o terceiro ocupante, nem o cinto de 3 pontos, então o cinto também é subabdominal. Mas tirando isso, tá ótimo. Tem alça de mão aqui e faltou a luzinha aqui no meio. Mas eu curti, achei bem interessante. Agora vamos andar para ver se ele é gostosinho também de dar uma volta.
Ou então tá, vamos dar aquela volta, né? Apresentar o Luciano. Bom, já apareceu em outros vídeos do canal. O carro é do pai dele, comprou 0 km, o carro tá com 39 mil quilômetros, ou seja, um carro que quase não rodou. E você sabe, né? Se vocês não são inscritos aqui no canal, dá like, compartilha, faz tudo aquilo que você sabe que nos ajuda bastante. Vamos dar uma volta nesse Fiestinha agora. O que eu sempre gostei do Fiesta foi que a embreagem sempre foi macia e o câmbio tem engates muito bons. Sabe aquele engate da Volkswagen? Pois é, a Ford também faz engates muito bons, diferente da Fiat, aquele engate molengão, né? E esse carro aqui, para andar, é ótimo. O motor 1.6 tem bastante força, anda bem. Naquela época, então, nossa, fazia muito sucesso esse motor forte, assim, né? Porque ele rivalizava com os motor 1.4 da Chevrolet. Então ele andava muito melhor. Dá uma esticadinha aqui. Ó, tem bastante força de baixa, uma boa resposta de alta, a embreagem é boa, o câmbio entra bem, é sensacional. A posição de dirigir é muito boa, ele tem regulagem de altura aqui da direção, né? Que ele vinha como opcional na época, então esse carro também tem, então tu consegue te acertar bem. A regulagem do banco também existe, regulagem de altura. Então com essas duas regulagens tu consegue fazer com que tu tenha uma excelente posição de pilotagem. O rodar do carro é bem suave, né? A suspensão é uma suspensão de carro mais simples, assim, aquela suspensão um pouco mais firme, mas que é ótima para as nossas ruas, porque realmente a gente precisa de uma suspensão desse estilo, né? Quando é muito macia termina pegando embaixo e tal, mas eu acho que está de acordo com a categoria que o carro está inserida. O que eu acho que poderia ser melhor é o banco. O banco ele não te agarra tanto, ele não te abraça tanto assim, e ele poderia ser um pouquinho mais macio talvez. Mas é um gosto pessoal meu, tá? O consumo dele, diferente do que o Inmetro fala, é um pouquinho melhor. O pai do Luciano consegue fazer uns 9,5 na cidade, sempre com gasolina, né? E também consegue fazer até 15 na estrada, andando numa velocidade um pouco mais baixa ali, seus 80, 90, né? 100 por hora. Que é ótimo, para o motor 1.6 eu acho que está bem dentro do que a gente necessita. Seguro também é algo barato no carro, né? O pai do Luciano um pouquinho mais velho, daí termina que fica um pouco mais barato, óbvio para ele. Mas R$ 1.300 de seguro, num carro que hoje vale 29, 30 mil, tá ok, né? Tá bem dentro do que a gente espera pagar também. Vocês já viram que tudo que eu falei aqui, eu tô dizendo que tá tudo dentro do esperado, né? Porque realmente, quando se vai comprar um carro compacto, mais antigo, tudo que eu tô falando aqui tá muito dentro do que a gente espera, né? E a gente fica com aquela coisa assim, mas é Ford, não vai dar pra comprar, vai ser caro e tal. Realmente, um Ford Fusion como o meu é caro de manter. Um Ford Fiesta como esse, não é. Ford Ka, não é. Uma EcoSport, principalmente se for uma EcoSport baseada nessa plataforma aqui, também não é cara. Hoje em dia é muito tranquilo. Teu pai teve algum problema no carro? Nenhum problema, né? Tipo assim, só manutenção básica, manutenção convencional. Aquilo que eu falei do motor pode acontecer, então tem que sempre estar ligado, né? Termostática, bobina e tal, mas nunca teve problema nesse modelo aqui, nesse carro aqui. E assim, faz muito mais sentido comprar um Fiesta 1.6 por ser 4 portas e ser maior do que comprar um Ka 1.6. Até que o Ka vendeu muito pouco, né, com esse motor. O Ka normalmente vende com motor 1.0, que já no Fiesta eu acho que fica um pouco fraco. Fica assim, Ka 1.0, Fiesta 1.6. Acho que casa muito bem para ambos, né? Eu gosto dos outros modelos também de concorrentes, Sandero, Clio, Corsa, Gol, Fox, todos são muito bons também são carros que dá para recomendar. Mas esse aqui, às vezes o pessoal olha com uma cara meio torta por ser forte. Continuo recomendando muito esse veículo aqui, ainda mais porque são carros mais antigos. Esse aqui é um carro que já tem 10 anos de uso no mercado. Então se tu encontrar um em boas condições, como esse aqui tá bem novinho, vale muito a pena comprar. Não tem por que ir para aqueles comuns, como um Gol, por exemplo, que tu encontra normalmente todo detonado. E é importante salientar, né? A FIP é do carro básico. Esse aqui, com os seus equipamentos a mais, o valor da FIP é o mesmo, mas te entrega muito mais. Então procurem, se vocês quiserem um Fiesta desse, procure aquele com mais equipamentos opcionais, né? Esse aqui com ABS, com airbag, daqui a pouco tu encontra aquele que tem vidro elétrico traseiro, que tem o retrovisor elétrico, já vem com rádio. Tudo isso, teoricamente, não agrega no valor do carro, né? Quem comprou na época pagou mais, mas hoje na hora de vender fica tudo mais ou menos o mesmo preço. Então procurem esses com os opcionais. Então é isso, pessoal. E vocês, o que acharam? Comprariam um Fiesta desses? Preferem os seus concorrentes? Acha que não vale a pena comprar um Ford hoje em dia? Comentem aqui embaixo. Eu quero agradecer ao Luciano, obrigado por me emprestar o carro. Quer ver? Ao seu Wilson, por
disponibilizar o carro, né? Mas o Luciano teve que vir junto. Tchau, valeu, pessoal. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.